agora a gente vai trabalhar isso, a gente vai trabalhar justamente a administração tributária. Olha, eu referi lá no início que o direito tributário adveio do direito financeiro, mas que já é um desdobramento do direito administrativo, né? E por quê? Porque tudo são funções da administração, não é? A administração é que realiza a tributação do ponto de vista, não é, dos atos, efetivamente, de constituição dos créditos e cobrança dos tributos. Então, aqui a gente vai ver o direito administrativo aplicado à matéria tributária. Esse ponto envolve a administração tributária, que é a administração tributária, e eu indico aqui toda a legislação que a gente vai analisar, não é pouca, tá? Muito cuidado, tem coisas recentes, e aí vamos lá, né? A primeira coisa que eu faço, claro, sempre a gente deve buscar aquele aspecto constitucional, o artigo 37, incisos 18 e 22, reconhece as administrações tributárias como atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, com precedência sobre os demais setores administrativos, estabelecendo que contarão com recursos prioritários para a realização das suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e informações fiscais, na forma de lei ou convênio. As administrações tributárias costumam ser, não é, órgãos de excelência dentro do serviço público. É assim na esfera federal, é assim na esfera de muitos estados e de muitos municípios, sobretudo os maiores, não é, que tem maior estrutura. Pois bem, olhem o reconhecimento constitucional que a gente tem. E eu sigo trabalhando, então, a Lei 11.457, que unificou a administração tributária federal. Vou para o capítulo do CTN, lá, a partir do artigo 194, não é, até 208, que cuida da administração tributária, né? Nele se encontram capítulos sobre fiscalização, sobre dívida ativa, certidões negativas, etc. Tá? Muito bem. O segundo ponto, né, digamos assim, o segundo item desse ponto é o procedimento fiscal. Cuidado, não é o processo administrativo fiscal, é o procedimento da ação fiscal, ou seja, dos atos de fiscalização aqui, né? Não é a parte contenciosa lá do processo administrativo. Quando se notifica o contribuinte para pagar ou se defender e ele se defende, se instaura a fase litigiosa do processo administrativo, regida lá pelo decreto de 72. Aqui nós estamos falando, não é, de um momento anterior. Nós temos o termo de distribuição de procedimento fiscal, através do qual é determinado a algum dos auditores que proceda à fiscalização de tal contribuinte quanto a tal tributo, de tal competência. Essa matéria é regulada pelo Decreto 3724 de 2001 e pela Portaria da Receita Federal do Brasil, 1687 de 2014. Está tudo lá no material escrito. Então, existe o termo de distribuição de procedimento fiscal, o próprio artigo 7º, parágrafos 1º e 2º da Lei do Processo Administrativo também auxilia nessa matéria, dizendo que o procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo, não é, quanto aos fatos já ocorridos, mas que o estado de espontaneidade pode ser recuperado diante da inércia da autoridade por 60 dias. Então, eu vou trabalhando esses diplomas normativos, né, para esclarecer um pouco esses pontos. Quando eu transcrevo algum diploma legislativo, leiam, e leiam na íntegra, tá? Não há nada ali que esteja sobrando. Eu fiz a seleção do que realmente é importante. Tem o item do sigilo fiscal, gente, e prestação de informações. Que temazinho complicado, não é? Mas estão seguindo, né? Há suas peculiaridades. Além do artigo 197 do CTN, nós temos a Lei Complementar 105 de 2001 e seu artigo 6º, que permite ao fisco o acesso direto a dados bancários, desde que haja um despacho fundamentado no âmbito de uma fiscalização já instaurada e seja necessário, né, seja justificada a necessidade desse
desse movimento, né? O Supremo já se manifestou sobre isso, já disse da validade da Lei Complementar 105 nesse ponto. Eu refiro aqui um recurso extraordinário 601/314, a relatoria do ministro Fachin, fixando tese com repercussão geral nos seguintes termos: o artigo 6º da Lei Complementar 105 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. A palavra de ordem aqui não é quebra de sigilo, é transferência de sigilo. O sigilo bancário, ele é flexibilizado para que o fisco tenha acesso, mas há essa transferência do sigilo para o fisco. Então, mantém-se sob sigilo as informações, agora sob sigilo fiscal, tá? E assim vamos, não é? É possível, sim, que quando haja lançamento em que se verifique infração grave, passível de responsabilização criminal, isso tudo siga para o Ministério Público, pode haver esse compartilhamento, independentemente de ordem judicial, né? O Supremo já decidiu isso, também é um ponto relevante, e assim seguimos. A dívida ativa, né, 202 a 204 do Código Tributário, 201 a 204 do Código Tributário Nacional, também artigo 3º da Lei de Execuções Fiscais, artigo 39 da Lei 9.430. Vamos lá saber, né, o que é e como é que funciona os termos de inscrição em dívida ativa e as respectivas certidões, não é? Certidão de dívida ativa, que diga-se, é título executivo extrajudicial, então muito relevante, referido no artigo 2º, parágrafo 5º da Lei de Execução Fiscal, tá? E também no 784/9 do Código de Processo Civil. Estamos chegando ao fim, estou ficando cansado, vocês também, mas eu tenho certeza que vocês cresceram enormemente ao longo dessa nossa trajetória. Se vocês realmente fizeram uso do material, vocês devem ter tido um bom crescimento nessa área, né? Eu falo dos débitos de pequeno valor, dos pedidos de revisão de dívida inscrita, que é regulado administrativamente pela PGFN, do cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais, a Lei 10.522 entra em questão aqui, e certidões de cadastro, né? Cadastro da pessoa física, da pessoa jurídica, né? Ou seja, o CPF, CNPJ, e as certificações, né, da situação fiscal, que toda hora é necessário, tem um casuísmo bastante, uma casuística, né, bastante numerosa lá nos tribunais. Eu chamo a atenção para os diversos pontos que foram polêmicos, né, relacionado a essas certidões, certidão positiva, certidão negativa, certidão positiva com efeito de negativa, e assim por diante. Um grande abraço para vocês, foi um privilégio dividir o tempo com os senhores, tá? Até logo.